Fala pessoal, aqui é Roberto Brasileiro do métodoagil.com e bem-vindo ao 7º episódio da série de antipadrões da agilidade. E hoje o assunto é o PO que atua como GP. O PO é o dono do produto. O PO deve conhecer muito bem o mercado, ele deve conhecer muito bem o cliente, o usuário final que vai utilizar o produto, que vai utilizar o que está sendo construído. Ou seja, ele deve conhecer aquilo numa plenitude muito grande, ele deve conhecer muito bem o que está sendo feito. E por esse tamanho envolvimento que ele tem, ele passa e algumas das vezes ele começa a se sentir dono de tudo, porque ele está definindo estratégias de produto, ele sabe onde que vai maximizar o ROI, ele sabe o que tem mais valor, ele sabe priorizar, enfim, ele conhece muito bem aquilo profundamente. E por ele ter esse envolvimento, esse comprometimento com aquele produto, com aquele projeto, com o que quer que seja que ele esteja atuando, ele acaba começando a se sentir o quê? O dono de tudo, né? Na verdade eu chamo até do dono da bola. Quando ele começa a se sentir o dono de tudo, ele vai querer começar a fazer o quê? Ele vai começar a querer definir como o time vai fazer, ele vai querer começar a definir o que o time vai fazer, ele vai querer definir a velocidade do time, a quantidade de coisa que o time faz, ele vai querer começar a entrar muito no âmbito do como fazer, do que tem que ser feito, no detalhe, né? Aquele PO que ele vai começar, não, você não vai fazer com essa solução, você vai fazer com a tecnologia tal, você vai fazer daquela maneira, não, o teste tem que ser feito dessa maneira aqui, não dessa, enfim, ele vai começar a entrar em tudo, por quê? Porque ele, como ele é o dono do produto, ele está muito envolvido com aquele produto, com aquele projeto, com aquilo que ele está atuando, ele vai começar a se sentir o quê? Dono e responsável por tudo que acontece, chegando ao limite de não só definir o que é o produto, mas também como ele deve ser feito e até na ordem que o time executa. Não, primeiro você faz essa atividade, depois você faz aquela, enfim, ele vira o dono de tudo o tempo inteiro, né? E o motivo disso é simplesmente, único e exclusivamente, o motivo desse antipadrão do PO atuando como gerente de projeto, porque na verdade ele está fazendo isso, ele está saindo da gestão do produto, gestão do processo, fazendo também a gestão do microgerenciamento, né? Ele está atuando, assim, falando de uma maneira bem macro, ele está atuando nas áreas que um gerente de projeto ele atua, então ele está se transformando no gerente de projeto. E isso acontece por quê? Devido ao envolvimento que ele tem. E esse envolvimento, com o comprometimento que ele tem empenhado naquilo, ele começa, vamos falar assim, a confundir as coisas e querer fazer a microgestão, querer fazer o comando e controle, querer fazer as coisas que acontecem da maneira dele. Por quê? Porque ele se comprometeu a fazer aquele produto, a garantir aquele retorno sobre investimento. Isso começa a confundir um pouco, vamos falar assim, na cabeça e na atuação dele, né? Porque ele quer que aquilo aconteça de qualquer maneira. Então o grande motivador desse antipadrão acontecer, na verdade é uma consequência de um comprometimento muito grande, ou então de um mindset ainda, vamos falar assim, um pouco para trás, não para trás, mas um mindset ainda meio waterfall, ou um mindset de gerente mesmo de projeto, ou um mindset onde eu tenho que controlar tudo, porque se eu não tiver a par de tudo, se eu não souber, se eu não falar como deve ser feito, não vai sair. Esse antipadrão acontece muito quando ele tem esse envolvimento muito forte com o produto, que ele deve ter, e acaba levando esse envolvimento para tudo que está acontecendo na construção desse produto, na construção desse projeto, na construção do que ele começa a ter, igual eu já falei, ele começa a entrar no dia a dia do time, ele começa a fazer microgestão, comando e controle, e ele passa, né, e um detalhe muito importante que a gente tem que frisar é o PO, o Product Owner, ele é o dono do produto, ele não é o dono do time. Então ele começa a confundir um pouco essas coisas, começa a virar dono do time, e isso não vai fazer com que o seu time tenha melhor performance, isso não vai fazer com que o seu time entregue um produto melhor. Pelo contrário, isso vai gerar insatisfação no seu time, isso vai gerar desmotivação, isso vai gerar o estresse entre seu time e o seu PO, né? Ele vai gerar só conflito, ele não vai criar um ambiente agradável. Então como, Roberto, que eu vou terminar, que eu vou acabar com esse antipadrão, né? Como não existe uma receita de bolo de como fazer o seu PO ser só dono do produto e não ser mais dono do seu time, ou dono de tudo que está acontecendo ali. Na verdade, a gente tem que lembrar um pouco do fundamento, vamos falar assim, vamos voltar um pouquinho no fundamento do Scrum, né? Quem que é a pessoa, qual é o papel que deve garantir que o Scrum rode? Qual é o papel que deve garantir que todos os papéis aconteçam? Qual é o papel que deve garantir que todos os ritos aconteçam da maneira correta, né? Ou da melhor maneira possível? É o do Scrum Master. Então, quem entra em ação nesse momento, quem deve entrar em ação nesse momento, é o Scrum Master fazendo o que eu chamo de coach de PO. Entrar mesmo e mostrar para aquele PO que está se tornando dono de tudo, dono do mundo, vamos falar assim, mostrar para ele através de feedback contínuo, através de feedback que eu chamo de feedback online, ou seja, aquele feedback
aconteceu naquele momento, não deixa passar 15 dias para falar com ele ou 20 dias, fala com ele na hora, atua na hora, mostra, olha, assim não, cara, isso é microgestão, deixa o time fazer. Enfim, é fazendo esse feedback constante, né? E sempre atrelando e lembrando quais são as prioridades e a atuação de um PO para ele mostrando na prática como aquilo funciona, né? Isso é fazer o coach do PO na prática. O SM entrando, mostrando como priorizar, mostrando como quebrar as histórias, como organizar um backlog, como fazer a gestão de um backlog, né? E o principal, mostrando o que não fazer, né? Olha, você não entra na microgestão do time. Eu vou te mostrar aqui como a gente faz para o time maximizar a sua produtividade através da sua quebra e da sua construção de histórias, e não você entrando e falando para ele fazer A primeiro, depois a tarefa B, depois a tarefa C. Então, ou seja, como que você acaba, ou como que você acaba com o antipadrão do PO atuando como gerente de projetos? Simplesmente tendo uma atuação certíssima e correta do seu Scrum Master, né? Ah, mas o meu Scrum Master ele não tem a maturidade para fazer isso. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que sentar todos os papéis, você tem que entender os feedbacks e entender que às vezes se o seu Scrum Master não tem a maturidade para fazer aquilo, o seu time vai demonstrar aquilo de alguma maneira, seja na retro, seja na review, seja em ações, seja em má produtividade, não má produtividade, uma baixa produtividade, enfim, escute o que está acontecendo, mas o principal para acabar com esse antipadrão é a atuação do Scrum Master, ou seja, Scrum Master, se você tem um PO que está se sentindo dono do mundo, é seu momento de entrar em ação e mostrar para ele que ele é só dono do produto e não dono do mundo, dono do time. Enfim, esse foi o antipadrão de hoje, o 7º episódio da série, e na segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, a gente tem o 8º episódio, tá? E o 8º episódio é um antipadrão que eu gosto muito de falar sobre ele, que é a planning detalhada. É aquele momento onde você quer detalhar a planning demais. A gente vai falar um pouquinho sobre esse antipadrão que muita gente convive com ele no dia a dia. Então, segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui no canal do YouTube, em www.metodoagil.com/vídeos, você vai ver o novo antipadrão, o 8º episódio, que é a planning detalhada. Bom, aqui é o Roberto Brasileiro do metodoagil.com. Se inscreva no canal do YouTube, curta a página do Facebook, siga a gente no Instagram também. Lá tem alguns stories bem interessantes. Por quê? Porque o objetivo é compartilhar experiências.